Mas, bom, você tava falando sobre as amizades com meninos e meninas. Desde criança, eu nem consigo lembrar, assim... Eu lembro que tinha um menino que eu gostava, mas eu lembro que uma amiga minha, que eu consigo lembrar dela com mais clareza, ela também gostava dele. E hoje eu me pergunto se não era, tipo, uma parada de eu tentando chamar meio que a atenção dela. E achando que tinha que ser aquilo, mas era sempre, tipo... Eu lembro que eu, criancinha, assim, eu queria meio que chamar a atenção dela, assim, sabe? Não necessariamente do menino, assim. Mas eu era muito nova, então não tinha como eu dar nome pra essas coisas. Não era consciente. E, na verdade, você dizer pra ela que também gostava dele era uma maneira de você criar um laço com ela, tipo assim, olha como a gente se parece. Sim. Né? Sim. Olha como a gente tem coisa em comum. Faz Inconsciente, sentido. né? Era Faz uma coisa, todo tipo assim, isso Total. vai aproximar a gente. Sim. E é engraçado, porque eu lembro dela, assim, como uma das minhas primeiras crushes, assim. Eu lembro que eu sonhava com ela. Tipo, que Prossiga. Não, sim. E, tipo, eu lembro que eu estudei muito tempo, assim, com ela. Até eu já ficar adolescente. Só que quando eu era adolescente, eu era aquela crente que ia evangelizar você. Sei. Então, eu era uma crente diferente, porque na igreja eu era meio incompreendida por ser diferente. Eu já não gostava das mesmas roupas, eu já não gostava das mesmas músicas. Teve uma época na minha adolescência que inclusive, é por isso hoje que eu tô voltando, assim, a cantar um pouco de pop punk, porque na minha adolescência era o ritmo e o gênero que eu ouvia e que me ajudava a lidar com todas as minhas confusões e todas as minhas questões. E eu lembro que eu tentava achar bandas gospels de rock pra me sentir confortável ouvindo, porque às vezes nem Paramore eu podia ouvir. É mesmo? Assim, eu me sentia culpada e tal. Na sua casa teve essa conversa de tipo, escuta outra coisa. Era uma conversa de sempre Abaixa o ter som. que ser... Minha mãe sempre foi... Ao mesmo tempo, minha mãe sempre foi muito livre, assim, comparada com outras famílias que têm realmente esse cunho mais religioso, comparado com essas outras famílias, eu diria que eu até tive mais liberdade, assim. Porque eu falava pra minha mãe, vou pra vigília orar, ela acreditava que eu ia pra vigília orar, e eu realmente ia, e eu ficava a madrugada inteira na igreja, assim. Era uma vida que eu levava e eu investia muito tempo, muita energia. Só que chegou um momento que eu comecei a falar pras pessoas, e eu comecei a me envolver no Ministério de Louvor. Então, meu envolvimento com a música começou aí. Acho que quando eu tinha uns 13, sei lá, eu já tocava no louvor da célula, mas assim, eu comecei a cantar na igreja, com o microfone, no púlpito. E era uma igreja grande, é uma igreja grande, na verdade. Então, a igreja ali tinha no mínimo 3.000 membros, assim. Então, Em Goiânia. Em Goiânia. É uma igreja muito grande, ela tem até fora do país, assim. Não vou falar nomes. Fala não sim. Vou falar nomes. Não é mesmo? Vou falar nomes. Tá. Não vou falar nomes. Não é a Hillsong. Não é a Hillsong. Tá. É Antes, aqui em eu São queria Paulo. muito que fosse a Hillsong. A Hillsong é tudo, eu acho. Eu frequentava. Eu acho a amo. Hillsong da hora pra caramba. Inclusive, eles eram uma referência. Pra mim, eles também eram muito julgados por ter o estilinho mais diferentinho, assim, do que o convencional e o tradicional. A gente veio... O louvor da Hillsong é tudo. Tudo. E era uma inspiração. E também pelo fato de eles não ficarem presos naquelas 4 paredes. Eu vi eles fazendo tour. E eu falei, cara, é isso. Eu tinha muito medo, eu tinha pavor de imaginar que a minha vida ia ser a vida inteira cantando para aquelas pessoas, naquelas 4 paredes. E aí eu fui crescendo e eu fui começando a ter, tipo, mano... E eu criava universos paralelos, assim, no meu quarto. Então, no meu quarto eu tinha Fake. Por isso Já que ouviu essa letra antes? É claro. Né? Exato. Agora que Fiz eu a peguei. referência. Agora que eu A sua peguei, própria sim. referência? Finais mentem, pode falar. Aham. Mas eu tive que criar universos paralelos pra sobreviver, assim, porque tudo à minha volta, na minha realidade física, eu não podia ser quem eu era, não podia gostar de meninas, não podia ouvir as músicas que eu ouvia, não podia necessariamente usar as roupas que eu queria usar. Tudo pra mim era muito impossível, assim. E aí, eu fazia fake no Orkut. Então, no meu fake no Orkut, eu usava a foto... Antes do Crepúsculo, tinha RBD. E eu usava a foto do Poncho. Eu usava a foto, sabe? E aí, eu já fui a Dulce também, no fake. Mas aí, quando eu queria muito, muito namorar as menininhas. Do Orkut, do outro fake do do outro Orkut. fake. Aí eu queria namorar... Eu queria estar com o icon do Poncho e namorar a Dulce. Mas, na realidade, eu queria estar com o icon da Dulce e namorar a Anaí, por exemplo. Entendeu? Uhum. Mas eu não podia. Então, eu criava esses fakes, essas alternativas. E me imaginava, assim, em cenários onde eu estaria aceitando o Grammy, onde eu estaria cantando num estádio muito lotado. Sempre fora daquele mundo que eu realmente pertencia naquele momento. Que louco, né?
Exato. E eu acho que é por isso que as pessoas se identificam comigo, assim. E aí depois, em Fifth Harmony, foi quando eu tava começando... Foi quando eu comecei a entender de verdade que tinham mundos além do meu, porque eu já tava um pouco mais velha em Fifth Harmony, bem mais velha. Tipo uns 16? Não, eu tava mais velha. Foi em 2000... Não, nossa, faz muito tempo. Já faz 2012. Uns 9 anos. Você tá com 26... Então, eu tinha 17, 18, 19, essa era, assim, que eu já tava com o libido já lá, meu Deus do céu, né? E aí, Fifth Harmony... Já tinha passado a puberdade, então, eu já sabia dar nome. Então, eu sinto atração por mulher, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E enquanto isso, eu na igreja ali eu era líder de célula, eu atraía esse público LGBT pra igreja. E eu pregava pra essas pessoas, porque eu queria ter elas perto de mim. Eu falava que era uma fase, ou então eu falava que a tentação não definia a identidade delas, porque era uma coisa que eu falava pra mim, que falaram pra mim, e eu achei que fez sentido. E eu falei pra mim, a minha tentação não define a minha identidade. Até eu falar, mano, eu nasci assim, mano. Não, nasci assim, mano.